Be Strongcast. O seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento. Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o Be Strongcast, que é um oferecimento da Strong Security Brasil, um podcast que traz para você informações e conhecimentos sobre o mundo cibernético e segurança da informação. Bom, como sempre, dando os recadinhos iniciais, lembre-se sempre de compartilhar o nosso canal para que esse projeto alavanque cada vez mais, compartilhe com os seus amigos, curta as nossas páginas, clique o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e episódios que a gente sempre está lançando. E hoje a gente tem um assunto bem interessante, né? Como sempre, né? Eu uso a palavra interessante, que para mim sempre é interessante. Nós vamos estar aqui falando sobre um assunto, dois assuntos, na verdade, vamos estar falando com dois assuntos conjuntos aqui, né? Com o Fábio Sobieck. Ele trabalha na RSA Conference, mas além disso ele também é presidente do capítulo da ISC2 aqui no Brasil, que é uma instituição que provê no Brasil, no mundo, né, uma das certificações mais cobiçadas, né, que é o CISP. Além de bem cobiçada, é uma certificação que aí comprova aí algumas habilidades dos profissionais da área de segurança de informação, né. Como sempre, Fábio, a gente tem aqui no nosso podcast um viés interessante, que é a gente trazer, né, para os nossos seguidores a história dos nossos convidados, né? Então, a gente sempre inicia perguntando sobre onde você nasceu, né? Qual foi a tua história de vida aí, como é que você conseguiu chegar a ser um engenheiro de segurança da informação na RSA, por onde você passou, os desafios, as vitórias, as derrotas, enfim. Conta um pouco pra gente quem é o Fábio no bottom line lá. Muito obrigado, Dario, por me receber aqui. Obrigado pelo convite, fico muito lisonjeado. Pois é, né? A gente tem que falar exatamente isso, porque a vida é feita de mais derrotas do que a gente imagina, né? Mais derrotas do que vitórias. Bom, eu sou nascido em Londrina, no Paraná, e cheguei a fazer minha faculdade lá na cidade mesmo. E me formei em processamento de dados, né? E depois, lá eu já trabalhava na área de redes, já trabalhava com microinformática. E os meus clientes na época, né, cheguei a ter empresa lá, os meus clientes eles começaram a demandar, começo da internet, demandar servidores conectados à internet, tudo, e com isso veio o risco da internet para as empresas. Então, o que antes o atacante tinha que estar localmente ou tinha que estar próximo, né, para atacar uma empresa, com a empresa conectada à internet ele podia estar na China, na Rússia, na Austrália. E isso começou a levantar uma questão de, ok, precisamos entender de cibersegurança, né, no começo, né, chamava de segurança de redes. Então eu comecei a me interessar por esse assunto, comecei a proteger esses clientes e com isso começaram a ter convites para sair de Londrina. Então eu fui para um primeiro projeto para Brasília, na Brasil Telecom. Foi meu primeiro projeto realmente como um consultor de segurança da informação. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi por volta de 2003. Tá. E aí, depois surgiu o convite para me mudar para São Paulo e eu achei uma oportunidade ótima, porque eu falei, bom, Londrina é uma cidade grande, mas não tão grande assim, né? E eu falei, bom, agora eu posso, sei lá, explorar mais esse mercado de segurança e tudo mais. Então, me mudei para São Paulo. Me casei, né, trouxe minha esposa lá de Londrina para cá e aí nós, morando em São Paulo, eu comecei a me especializar e tudo mais. Mais tarde eu consegui uma oportunidade para morar na Inglaterra e eu pensei, poxa, pode ser agora uma chance aí para melhorar o inglês, para até alcançar uma certificação profissional depois, o CISP, né? E nós fomos então, eu morei 1 ano na Inglaterra, por volta de 2007 a 2008. Em Londres. Em Londres. E aí, lembro que 2008 teve a crise, né, imobiliária. Sim. E isso também afetou a Europa. Aí nós pensamos acho melhor voltar para o Brasil, porque estava tendo uma onda de layoffs e tudo mais. Eu falei, se a gente ficar aqui sem emprego, vai ficar muito difícil para a gente. E o que você estava fazendo exatamente lá Então, a minha esposa, ela foi fazer uma parte do doutorado dela, ela é pesquisadora científica,
e ela conseguiu essa oportunidade de fazer uma parte do doutorado numa universidade de lá. E com isso, eu teria a chance de ter um visto de trabalho. E aí juntou a fome com a vontade de comer. Eu já queria morar fora do país, né? Eu já queria ter essa experiência internacional. E eu falei, bom, é a chance que a gente tem. Aí nós fomos para lá, ficamos 1 ano, voltamos ao Brasil e mais tarde, pela IBM, eu consegui uma segunda oportunidade de morar nos Estados Unidos. Aí nós ficamos 2 anos morando nos Estados Unidos e voltamos agora para o Brasil desde 2017. E quem sabe aí no futuro a gente não pode dizer nada, né? Pode ser que no futuro a gente volte a ter outras oportunidades. E aí eu sempre recomendo para as pessoas, use essas oportunidades. Se você tiver alguma coisa, fazer um projeto fora, alguma coisa, é sempre bom. É sempre valoriza. Você estava me contando, né, que nessa sua passagem pelos Estados Unidos, né, que você ficou lá pela IBM, foi quando surgiu o seu desejo ou necessidade de de estar numa comunidade e que conheceu o capítulo da ISC2 lá nos Estados Unidos, né? Conta um pouco pra gente dessa experiência que foi nesse caso que você acabou sendo, né, o presidente da ISC2 aqui do capítulo São Paulo, né? Eu morei na cidade de San Antonio, no Texas, e bem no meio do Texas. San Antonio é aquela cidade que enche, não é? Também. Que tem lá os furos das águas que sobem, então não é lá em San Antônio? Não, acho que não. Não, é alguma outra ali perto. Então. Deve ser alguma outra ali perto. Mas nós moramos em San Antônio, é uma cidade bem grande, tamanho de Campinas, mais ou menos. E lá eu tinha alguns amigos brasileiros, mas não da área de segurança. Então você forma aquela comunidade ali de brasileiros, todos de tecnologia, tudo, mas eu sentia falta que faltava falar com alguém de segurança, debater alguns assuntos. O meu trabalho lá já era remoto, antes de pandemia e tudo mais. Não? O americano ele trabalha muito remoto. Eu fui para o escritório da IBM uma vez só para buscar o laptop e nunca mais. Sempre trabalhei de casa. Então essa questão de trabalhar de casa, sem um contato, eu tentei buscar uma comunidade. Tentei alguns meetups, que lá também é bem mais comum do que aqui. Aqui no Brasil nós temos alguns meetups, mas não como lá. E aí eu descobri o capítulo. Né? Eu fui entender o que era o capítulo. Então, são reuniões de profissionais de segurança, certificados ou não certificados. Então, não é mandatório que você seja certificado da IC Square para ser um membro do capítulo. E essas reuniões mensais, presenciais, né? Então, isso também valia bastante a pena. Lá eles tinham um formato da reunião, era mais ou menos assim, se apresentam, alguém fala quem está procurando emprego, quem está com vagas, então havia esse network de posições, né? De cargos, e depois vinha uma palestra. E nessas palestras eu achei bem interessante também, porque você vai reciclando seus conhecimentos. Até é engraçado, uma vez teve uma palestra que eles estavam falando, um cara da Symantec, ele estava falando sobre uma fraude com CPF brasileiro. Aí eu falei, bom, levantei minha mão e falei, olha, eu sou brasileiro, né? E realmente essa fraude é bem comum lá no Brasil e tudo mais. E ele podia até dar meu depoimento, né? Contar um pouco sobre o que a gente vive aqui em termos de fraudes, que é bem diferente dos Estados Unidos, né? Nós somos bem melhores, né? Em fraude, nós não somos os únicos, tá? O pessoal acha, brasileiro, tal, o chinês também tem bastante fraude, o mercado indiano também tem bastante casos de fraude, então nós não somos únicos, né, nessa área. Mas eu consegui dar meu exemplo ali e foi bem bacana. Conheci vários profissionais lá, fiz bastante network. Inclusive, o capítulo de lá, quando nós abrimos aqui, eu pedi para o presidente do capítulo lá mandar uma mensagem especial para os membros daqui do Brasil, né? E meio que apadrinhando, né? Porque tudo começou lá, né? Apadrinhando, então, o nosso capítulo aqui em São Paulo. Legal, então vamos fazer a propaganda aqui do capítulo São Paulo. Qual é a missão do capítulo e como as pessoas que têm interesse em participar do capítulo, sendo certificados ou não, fazem? Como que é esse processo? Bom, o processo de inscrição é através do nosso site, que é ISC2Chapter,
sãopaulo.com.br. Então, acessando o nosso site, tem lá um formulário em PDF, você faz o download do formulário, preenche o formulário e nos envia por e-mail. Né? Não precisa ser membro da IC Square, não precisa ser certificado, basta que você tenha interesse em segurança da informação. Inclusive, aceitamos estudantes de segurança da informação, profissionais, júnior, pleno, sênior, não há nenhuma distinção quanto a isso. A inscrição é gratuita, o capítulo não cobra mensalidade ou anuidade, né? E sendo membro do capítulo, você tem a sua vaga garantida nas reuniões, né? Que até antes eram mensais, mas devido à falta de gente para dar palestras e tudo mais, a gente está a cada bimestre, a cada 2 meses. 2 meses, tá. Então, você pode participar da reunião pela ferramenta Zoom. Então, você pode mandar suas perguntas, você pode aparecer na câmera, fazer sua pergunta por voz, tudo. Quem não é membro pode participar pelo canal do YouTube. Então, as lives são transmitidas ao vivo. Ótimo. Pelo canal no YouTube. Só que depois que a live passa, depois de 24 horas, a gente tira do ar, fica restrita somente para os membros. Perfeito. Né? Então, também para incentivar, já que não há custos, né? E é simples de se cadastrar, né? de se inscrever. Então, a gente tem esse motivador aí. Agora, o capítulo ele tem a missão, seguindo as regras da IC Square, ele tem a missão de conectar os profissionais, de inspirar novos profissionais, ou seja, através dos nossos exemplos, através das palestras, de educar os profissionais atuais e os novos profissionais e dar um retorno para a sociedade. Algumas pessoas já sabem, né, mas a IC Square ela tem uma fundação que é voltada à educação de crianças e idosos no tema da segurança, então a proteção da sociedade. E por conta dessa fundação, o capítulo também tem essa missão. Né? Como que nós fazemos isso? Através de grupos de estudo, através das palestras, através de entidades que entram em contato conosco, pedindo uma ajuda, um suporte. Por exemplo, o Tech Kids, que é uma iniciativa brasileira para segurança de crianças, entrou em contato conosco e falou, me ajuda a divulgar o nosso evento, me ajuda a divulgar a nossa plataforma, e também nós oferecemos aos profissionais membros do capítulo, se alguém quisesse se voluntariar, participar dessa iniciativa, também poderia entrar em contato com a instituição. Então é dessa maneira que a gente ajuda através do capítulo. E hoje tem quantos membros o capítulo? Hoje nós estamos com cerca de 150 membros, não só de São Paulo. Porque como só tem o capítulo no Brasil em São Paulo, muitas pessoas de Brasília, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro e até fora do Brasil nos procuram. E não há uma restrição, né? Nós aceitamos todos. Embora as reuniões presenciais elas não são feitas fora de São Paulo. Quando há uma reunião presencial, sempre tem que ser em São Paulo. Tá. Porque é uma exigência da IC Square. Porque ela quer fomentar outros capítulos em outras cidades. E onde ela ocorre normalmente? Então, nós pedimos para as empresas normalmente fornecer patrocinarem, né, um local ou algum espaço. Então, nós já tivemos várias empresas. A última empresa foi a Net Security, que conseguiu um espaço para nós. Nós fizemos lá presencial. Mas nós já tivemos em outros lugares também. Né? Então, qualquer empresa que queira receber a reunião, não há um número mínimo de vagas. Se a empresa falar, olha, aqui eu só posso receber 30 pessoas. Nós assim abrimos será? 30 pessoas, acabou o ingresso, o resto assiste online, né? Então, a gente aceita o espaço que a empresa tem para oferecer. E no final também pode fazer alguns minutos ali para explicar o que a empresa faz, tudo. Que a gente sabe que é como se fosse um patrocínio mesmo. Claro, perfeito. Muito bom. Então, gente, quem tiver interessado aí, procura aí, nós vamos colocar na legenda aí depois, ou debaixo do vídeo, o link, né? Para quem quiser aí se inscrever, que sinta-se à vontade, né? E assim como quem quiser palestrar também para esse público, né? Esteja à vontade. Nós vamos fazer um esforço aí, vamos contribuir com vocês também nessa questão de palestrantes. A gente tem um acervo aí de professores, né, que dão os nossos cursos aí
E eles sempre estão dispostos a contribuir, né, com palestras e tudo mais. Então vamos fazer esse apoio a vocês aí, conte conosco, tá? E você sabia, Dario, que esse é o meu principal problema hoje, né? Porque eu não imaginava que, mesmo no Brasil, que nós temos grandes palestrantes, nós temos vários eventos, que fosse tão difícil achar pessoas que quisessem palestrar. Eu acho assim, uma oportunidade que a pessoa tem para se desenvolver também. Na hora que ela prepara ali alguma coisa, Sim, claro. material, ela também está estudando, ela também está se desenvolvendo. Então a gente queria deixar isso bem aberto para todos. O capítulo também tem a plataforma onde você pode escrever artigos. Então se você... eu tenho vergonha, não quero aparecer, não quero apresentar nada, escreva um artigo. Aí nós ajudamos com impulsionamento, nós ajudamos com compartilhamento, isso também fornece ranqueamento para Google, essas coisas, né? Então, quem quer se desenvolver na carreira de segurança, o capítulo tem ótimas oportunidades no escrito, no falado, em voluntariado. E também para quem é certificado, né? Ele tem, dando uma palestra lá para o grupo, pode submeter para ter os CPS, né? Para cumprir lá as obrigações que a gente tem com o SC2 com relação a se manter atualizado, né? Exatamente. Muito bem. Legal, Fábio. Então, assim, o pessoal procura aí para poder estar se capacitando cada vez mais, né? De forma gratuita, é excepcional isso. Bom, seguindo dentro do nosso roteiro aqui, agora nós vamos explorar um pouco a tua vivência e experiência naquilo que você mais fez na sua carreira, né? Entre tantas coisas que a gente sabe, quem ingressou na área de segurança da informação não começou fazendo o que faz hoje, né? Mesmo porque lá nos anos 2000, no final dos anos 90, aí, quando você estava começando segurança de rede, como você falou, eram outras coisas, né? Mas você estava me contando que a parte de controle de acesso é algo que realmente tem permeado a sua vida aí dentro da sua carreira, né? Conta um pouquinho dessa sua vivência nessa área de gestão de identidade, né? Como o pessoal fala normalmente, né? Ou a nomenclatura que você queira denominar essa competência que você tem. E como foi esse histórico seu aí nessa área? A parte de controle de acesso, né? Se a gente for seguir o framework da IC Square, é controle de acesso, mas o mercado chama de governança de identidades, ou governança de identidades e acesso. Então, cada fabricante dá seu nome, né? Eu gosto bastante dessa área, é um mercado bastante interessante porque eu trabalho na parte de gestão de acesso, eu tenho que focar um pouco em segurança, mas eu também tenho que falar com o desenvolvedor para ele implementar aquele método de autenticação, para ele entender como ele vai receber os dados e como ele vai controlar o acesso dentro da aplicação dele. Então envolve um pouco de segurança de software. Quando essa aplicação está na nuvem, aí envolve um pouco de segurança de nuvem. Então assim, tem a parte também de arquitetura de software e arquitetura de segurança. Então é um mercado bastante amplo, né? Controle de acesso, como se a gente for pegar o período histórico aí, começou mais com os IDMs, né? A solução de gestão de identidades ou alguma coisa assim. Depois foi juntando com controle de acesso, aí começou a parte de autenticação forte, né? Como nós chamávamos antes, e múltiplo fator de autenticação. Esse mercado foi crescendo, né? Depois veio CyberArk com PAN e acesso privilegiado. O mercado, desde 2004, quando eu ingressei, mais ou menos, ele deu uma estagnada por um tempo. Tinha uma época assim que você não via novidade nenhuma. Todos os fabricantes tinham as mesmas coisas, as mesmas funcionalidades. De repente, com a vinda da Okta, por exemplo, começou a dar uma reformulada. A Microsoft tentou entrar nesse mercado várias vezes, agora parece que conseguiu botar o pé de vez. Então, assim, recentemente nós tivemos bastante expansão. Hoje, gestão de identidade, governança, e inclusive até o Gartner tem um evento específico para gestão de identidades, né? Um evento de 3 dias. Nossa, bastante, né? Então, tem muito assunto para falar. Hoje nós temos várias disciplinas dentro de gestão de acesso. Então, quando você fala com um profissional, o que você faz? Eu trabalho com governança. Tem profissional que trabalha só com acesso privilegiado. Tem profissional que trabalha só com autenticação.
tem profissional que trabalha só com gestão do acesso, né? O enforcement. Então, hoje, nós temos diversas áreas, diversos campos dentro de gestão de acesso, dentro do controle de acesso, né? E estamos reformulando ainda mais. Hoje, cada vez mais, o Gartner já não tem mais o quadrante mágico de governança de identidade. Eles substituíram por um outro relatório, mas empresas como os outros analistas, né, Forrester, KuppingerCole, ainda mantém seus relatórios analisando cada ferramenta de governança. Então, continuamos nessa disputa, né? Cada fabricante aí está tentando melhorar, trazer inteligência artificial agora. Já trouxemos privacidade para o tema de gestão de acesso também. Então, hoje está um mercado bastante dinâmico. Inclusive, quem quiser entrar nessa área, tem muito espaço, né? Várias empresas utilizam gestão de identidade. É difícil você ter uma empresa que não utiliza gestão de identidade. Vamos dizer assim, a gente costuma dizer que é a porta de entrada da segurança da informação para o novo funcionário. Porque o primeiro contato que ele tem com a área de segurança é através de gestão dele. Que ele recebe o computador dele ali e mais as credenciais. Então ele já começa a olhar para a segurança daquela empresa desse ponto de vista. Se ele chega e recebe a senha dele de qualquer jeito, ou o gerente sabe, todo mundo sabe a senha dele, uma senha padrão, ele já começa, poxa, mas eu entrei numa empresa que tem senha padrão. Quer dizer, o treinamento com relação à segurança já começa nesse pequeno processo de dar o acesso às pessoas ao sistema. Né? É a vitrine, né? A gestão de identidades é a vitrine da eficiência da segurança da informação para aquela empresa. Então, imagina você entrar numa empresa, você chegar, já ter todos os seus acessos, rapidamente você consegue ali resetar sua senha inicial, você já tem todos os acessos às suas aplicações. Parece a mesma coisa que o RH mandar aquele welcome kit na sua casa, que você vai tirando na caixinha um monte de caderno, caneta. Então você é bem recebido. Agora, uma empresa que você entra, ninguém sabe tua senha. O teu gerente tem que resetar a senha. É uma dificuldade. 2 dias para você conseguir tua senha inicial. 2 dias é uma vitória, hein? Tem empresas que levam semanas. Né? Aí depois você começa a pedir acesso. Tem que acessar tal sistema. Não tem acesso. Vamos pedir acesso, tal. Demora 1 semana para conseguir o acesso. Aí provisionamento manual. Qual a impressão que o empregado, mesmo sem ser da área de segurança, mesmo sem ser de tecnologia... Né? Vai ser meio bagunçado. Ele vai olhar para a empresa e vai falar, poxa, mas se aqui é assim, né? Imagina os meus dados onde estão, né? O RH e tudo mais. Então a gente sempre diz, gestão de identidade é a porta de entrada, é a vitrine da área de segurança para o funcionário. Para a corporação, né? Exato. Quer dizer, interessante isso daí. E aí você me falava, né, da tua experiência que você teve, de novo colocando lá a experiência que você teve nos Estados Unidos, uma diferença que tem na própria abordagem que as empresas têm na adoção desse tipo de solução, né? Você falou que aqui o Brasil é um pouco invertido comparado com o mundo com relação ao que vem primeiro, né? Se vem a parte de governança ou a parte ferramental, né? Me conta um pouco sobre isso aí para o pessoal entender um pouco essas diferenças, né? Culturais, né? Exatamente. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu trabalhei numa equipe lá que era a equipe, vamos dizer assim, equipe mundial. Então, nós íamos para vários países fazer projetos de segurança. E aí você tem contato com diferentes culturas, né? Por exemplo, um projeto de gestão de identidade na Alemanha não tem nada a ver com o que a gente faz aqui no Brasil ou o que é nos Estados Unidos, né? Mas um ponto que eu achei interessante, com a minha experiência no Brasil e depois dessa experiência fora, e que eu notei que vários países fazem de uma maneira, a gente faz de outro. Primeiro é que o profissional brasileiro, quando ele contrata uma consultoria, muitas vezes ele quer determinar como a consultoria tem que trabalhar. E aí foi meu primeiro, vamos dizer assim, impasse, né? Porque quando eu voltei dessa experiência fora, e eu falei, puxa, mas está errado isso. Se você contrata... Você já estava no American Way, né? Se você contrata um pedreiro para fazer uma reforma do seu banheiro, você vai chegar para ele e falar como ele vai quebrar a parede, como ele vai assentar o azulejo, como ele vai fazer o encanamento? Você não fala isso. Você só fala, olha, eu quero o banheiro desse jeito.
Como você vai fazer? Você é a pessoa melhor, o profissional da área. Se você vai usar uma ferramenta X ou ferramenta Y, se você vai usar material X ou Y, você que determina, né? O pedreiro que determina. No Brasil, a empresa contrata a consultoria, contrata o integrador e ela determina o que o integrador vai fazer. Ele não ouve o profissional que é especialista naquilo. Eu trabalhei mais de 14 anos na área de gestão de identidade como consultor. Então, assim, eu tinha certas experiências que às vezes um cliente não tinha. Não tem, perfeito. Então, e ele determinava o que eu tinha que fazer. Então, esse foi meu primeiro choque, que eu falei, gente, isso é uma coisa que a gente precisa mudar nas empresas brasileiras. E uma segundo destaque, né, que eu vi nesse processo, específico para a área de gestão de identidades e acesso, é que fora do Brasil, as empresas compram uma solução e elas querem primeiro ter visibilidade de como o cenário está hoje. O que agora falando aqui faz muito sentido. Se você não sabe como que as coisas estão organizadas. Então, primeiro, vamos ver como está hoje, que é o processo de governança, para depois você automatizar. Né? Senão, se você começa pela automatização... Você pode automatizar o caos, né? Exato. Você vai automatizar e vai deixar um legado. E eu comecei a perceber que sempre no Brasil existe isso. Você chega numa empresa, você pergunta para o gestor, quantas contas órfãs você tem hoje? Ele não sabe responder. Só que ele quer primeiro começar a automação, ele quer que o funcionário seja cadastrado no RH e automaticamente seja criada uma conta para ele no AD. E ele fala assim, depois eu trato as contas órfãs, depois eu trato contas dormentes, depois eu trato contas sem gerente. E isso vai expondo a empresa a risco. E nunca ele trata porque não tem mão de obra, nunca ele trata porque não tem tempo, às vezes a auditoria não pega e aí não é uma prioridade para ele. Então, vai deixando e esse risco vai ficando. Lá fora, eles começam primeiro com a governança. Então, primeiro deixa eu ver os problemas que eu tenho. Eu tenho contas órfãs, eu tenho contas sem gerente, eu tenho contas que não fazem login há mais de 90 dias. Tudo isso é risco. Aí com isso, eles começam a automação, já sabendo aonde estão os problemas. Se tem conta órfã, sinal que tem que tratar. Tem algum problema, né? Então, eles começam ao contrário. E é isso que, hoje em dia, como pré-venda, eu tento tratar isso. Obviamente, quem vai fazer isso é o consultor, é a consultoria que vai implementar a ferramenta, mas eu já tento antecipar isso para o cliente, né, que compra os nossos produtos, dizendo, comece pela governança, depois vai para a automação, né? Comece a olhar o que você tem de problemas, comece a tratar esses riscos, que pode ser que você esteja no meio do teu processo de automação e aí você toma aí um ransomware ou alguma coisa assim, que escalou um privilégio de uma coisa que estava fácil de resolver. E dentro dessa sua visão, trabalhando como pré-vendas, né? Aí quem não conhece ainda o ramo, né? A gente fala aqui também sobre várias profissões que existem no mercado de segurança da informação. Então, para quem ainda não está habituado com esse nome de pré-vendas, né? Trata-se de um profissional que trabalha normalmente dentro de um fabricante ou de um integrador, que vai primeiro fazer uma análise, um diagnóstico da empresa e propor as soluções para ela, né? Então você é um especialista de pré-venda dos produtos e soluções de identidade, né, da RSA. Né? Então quem tem interesse em áreas de segurança da informação não é só hacker ético, pessoal, né, que é o fetiche mundial aí, né? Existem várias outras profissões, né, que nesse caso, como o Fábio trabalha, está muito ligado ao negócio, a uma visão estruturante de uma empresa, né, para poder resolver situações e problemas que ela enfrenta, dando a melhor solução de software, eventualmente de hardware, de serviços, para que a empresa se direcione para o caminho mais adequado de futuro, né? Por isso que o Fábio comentou isso aqui, né? Às vezes chega numa empresa com experiência de mais de 12, 13, 14 anos aí na área só fazendo isso, e tem a visão para poder direcionar as estratégias. E o que você encontra, na verdade, é a pessoa dizendo o que ele quer fazer, que às vezes não está bem correto, né?
Então, gente, é mais uma opção de carreira para vocês aí, pré-venda de soluções, né? Trabalhar em fabricantes ou integradores, né? E o que, assim, olhando para o Brasil hoje, dentro do que você vem encontrando, as necessidades de soluções de governança de identidade, ou de acesso, ou de gestão de identidade, vem aumentando? Como você tem visto isso e como você tem percebido esse mercado hoje? Quer dizer, é algo que as empresas estão demandando, estão sentindo necessidade? E por que você acha que elas estão sentindo essa necessidade? Exatamente. Está aumentando bastante, muito porque os softwares estão ficando mais complexos. Então, vamos imaginar, óbvio, um SAP é um software muito grande. Então, quando você compra um SAP, ele já vem lá com milhares de perfis, milhares de acessos. Você tem que saber cada funcionário, o que faz e qual o acesso exato que ele tem que ter dentro dessa aplicação. Mas SAP só é empresa grande. Mas as empresas pequenas e de médio porte também estão tendo essas dificuldades, porque os sistemas estão ficando, cada vez mais estão chegando com 1.000, 2.000 direitos ou perfis. Uhum. Se você pega, por exemplo, hoje, uma AWS, quando você cria uma conta na AWS, nativamente a AWS já te coloca o teu usuário como admin, certo? E você tem lá vários tipos de direitos. Uhum. Você tem que saber identificar aqueles direitos e saber identificar dentro da sua empresa quem precisa ter qual direito. Uhum. Então, hoje nós estamos vendo cada vez mais empresas, sistemas de gestão de identidade abaixo dos 500 usuários. Antigamente isso era uma raridade. Uhum. Então você fala, vou fazer uma apresentação de pré-venda, né? Como você disse, eu vou visitar o cliente para saber o que ele quer comprar, certo? E aí uma das primeiras coisas que eu pergunto é, quantos usuários nós estamos falando? Então, antigamente eram 2.000, 3.000 usuários, 5.000 usuários. Hoje você já vê empresas com 200 usuários demandando esse tipo de ferramenta, né, para fazer a gestão de controle de identidades, controle de acesso. Então, isso vem dessa complexidade, né? Além disso, antigamente já tínhamos o problema dos diferentes silos de contas. Né? O que são silos de contas? Cada aplicação tem sua base de usuários. Sua base autoritativa. Isso, né? Para dar o acesso. Então, quando você compra uma solução de mercado ou a empresa desenvolve a sua aplicação, normalmente o programador já começa ali pela tabela de usuários, o que vai ter direitos. Os permissionamentos. Exatos, dentro do sistema. Então, cada vez mais, nós temos essas bases de usuários distintas. Aí você pega um funcionário, ele tem que ter acesso a 14 aplicações. Aí esse funcionário, sei lá, ele troca de departamento. Você tem que trocar em 14 locais diferentes. Ele troca de cargo, você tem que trocar em 14 sistemas diferentes. Às vezes tem que perder um sistema, ganhar um sistema. Então, esse processo também é feito pela ferramenta de governança e identidade. Então, as empresas, por menor que ela seja, elas estão tendo vários sistemas, ou seja, vários silos. Muito sistema, né? E quando recebe o sistema, ele por default ele já vem com vários acessos, vários direitos. E aí você tem que saber lidar com isso. Além disso, nós ainda temos os dados em arquivos. Né? Lembrando que planilhas de Word, os dados não estruturados. Exato, né? dados não estruturados. Apresentações de PowerPoint, às vezes uma imagem, um folheto de uma apresentação, que é um arquivo específico lá do produto da Adobe. Ali contém dados. E aí você também tem que fazer essa gestão. Senão vira aquela bagunça. O funcionário sai, com quem ficam aqueles arquivos? Vamos apagar os arquivos. Aí, puxa, tinha um arquivo importante ali, sabe? Um relatório importante ali que não podia ter perdido. Então, essa gestão vai recair tudo sobre gestão de acessos, né? Gestão de identidades. Então, nós estamos englobando tudo isso, né? Legal. Dentro disso que você colocou do software, a gente vê mesmo isso, né? Os softwares, eles estão sendo exigidos, né? Pela própria, principalmente no Brasil, você fala da LGPD, né? Estão exigindo lá o famoso Privacy by Design, o Privacy by Default. E nisso exige-se que você tenha maior granularidade dos acessos, né, dentro das aplicações.
E aí ganha mais exigência que você faça a governança disso de uma forma mais eficiente, né? E ainda entra dentro daquilo que estuda aí para tirar o CISP, né? Que é o famoso need to know, né? E o less privilege, que são dois pontos importantes aí quando você fala de acessos, né? Para usar esses atributos, o software precisa estar preparado para isso, né? E para poder fazer essa gestão. Bacana. E as soluções, elas têm ficado adaptado para a realidade, vou falar financeira mesmo dessa empresa, por exemplo, de 500 funcionários? Porque a gente sabe que soluções de gestão da entidade, elas foram desenhadas e adequadas para empresas que a gente chama large enterprise, né? Que são as empresas grandes aí, com milhares de funcionários, né? E aí, quando você desce, né, nós, Strong Security como integrador também, a gente sente essa dificuldade, né? A gente encontra a necessidade, na hora que você olha dentro da lista de parcerias que a gente tem aqui, não encaixa, né? Quer dizer, ele tem a necessidade, ele vai conviver com a necessidade, muitas vezes ele vai criar processos internos para melhorar esse assunto, né? Vai criar lá os processos e os procedimentos manuais mesmo, para criar a governança, mas ele não consegue trazer uma solução adaptada em termos de custo para ele. Como é que você tem visto isso? Aí é a maravilha da nuvem. Todos os sistemas de gestão de identidade hoje, praticamente todos os fornecedores já migraram para a nuvem, já tem suas soluções na nuvem, né? E a nossa empresa é uma delas. Então, hoje, se a empresa é pequena, ela pode usufruir do mesmo recurso que uma empresa grande tem através de soluções na nuvem. Porque daí, na nuvem, ele pode comprar pacotes pequenos, ele pode ir crescendo aos poucos, ele pode atender uma demanda, sei lá, sazonal. Então, no final do ano, eu tenho mais funcionários, porque, sei lá, eu trabalho com varejo, né? Então, eu vou precisar ter mais usuários, funcionários no final do ano. Então, eu cresço, depois do ano novo, passou ano novo, eu diminuo a minha utilização. A sua conta passa a ser variável, né? Exato. Então, você sai do CAPEX para o OPEX, né? Então, as empresas pequenas, e eu sinto isso também, que elas começaram a nos procurar mais, por conta desse fator, né? De estar na nuvem ser uma condição facilitadora para essa tecnologia, para eles poderem usar essa tecnologia. Caso contrário, né, a gente sabe, empresa pequena, o que vai procurar? Software gratuito, open source, alguma coisa, que às vezes nem é tão... O custo de implementação disso, às vezes supera o custo de uma ferramenta, talvez que ele adquirisse pela nuvem. Então, o facilitador aí, nesses casos, é a solução na nuvem. Legal. E assim como também a gente estava falando aqui do processo de autenticação, né? Que é outro problema, o famoso single sign-on, que também é uma grande questão, né? Quer dizer, você tem 14, 15, 20 sistemas. A gente vê empresas, às vezes, que a gente vai fazer levantamento, os caras têm 100 e poucos sistemas, eles nem sabem direito que tem o Shadow IT, enfim, aquela zona toda, né? Então, quer dizer, a nuvem trouxe um monte de benefício, né? As facilidades de contratação de software e tudo mais, mas também isso criou uma grande proliferação, né? E aí o pessoal começa a procurar o famoso single sign-on, né? Vou fazer uma única autenticação e aí eu consigo ter acessos a todos os sistemas sem ter que ficar reautenticando, né? Isso também é uma realidade para uma empresa, por exemplo, de médio porte hoje? Exatamente. Tem os relatórios de vazamento de dados, como o da Verizon, ele mostra que 85% dos vazamentos de dados tem origem de autenticações roubadas ou problemas de autenticação. Então, até hoje, a autenticação, por mais que isso pareça ser um legado, por mais que seja antigo, alguma coisa assim, a autenticação ainda é um pilar importante para o controle de dados, controle de acesso aos dados. E nesse ponto, vamos dizer assim, a RSA é bem conhecida, né? Começou... Foi a primeira que se fez, né? Que a gente estava falando da Security ID, né? Exato. A marca Security ID ainda existe, né? Dentro do processo da RSA. E ela tem se reformulado, né? É uma empresa de segurança, nasceu com a criação do algoritmo, né, de criptografia, que até hoje é utilizado e até enquanto o computador quântico não for popular, vai ser utilizado, né? Depois que ele for popular, aí quem sabe sai uma versão 2, né? Porque o computador quântico já quebra o RSA. Mas enquanto ele não é popular, nós estamos ainda utilizando.
Mas a empresa, ela investiu, né, nessa parte de autenticação, continua sendo líder nesse processo de autenticação, tanto com autenticação por software, autenticação por hardware, em diversos dispositivos o cliente pode usar o processo de autenticação. E aí vamos dizer assim, com essa configuração de autenticação forte, passwordless, você consegue eliminar muitos dos problemas de autenticação que chegam a ter escalar um privilégio, que é um dos problemas maiores que nós temos que enfrentar. Os ransomwares, a maior causa de um ransomware chegar a um ativo importante, a um servidor da empresa, está na quebra das credenciais. Então, se o gestor de segurança ele focar e ter um sistema de autenticação forte o suficiente, né, principalmente para usuários privilegiados, ter essa gestão bem elaborada, ele vai eliminar muitos dos problemas né, que ele pode vir a ter. E você, se você fosse recomendar, você recomendaria que uma empresa começasse, se ela não tivesse recursos para tudo, né? Primeiro implementando uma solução de autenticação forte ou colocando uma solução de gestão de identidade? Olha, eu começaria com a parte de autenticação, porque para você fazer autenticação, você basicamente precisa ter a base de usuários. E isso não é um problema para as empresas. Boa parte delas utiliza uma base em formato LDAP ou um Active Directory. Essa parte está bem consolidada. Então, esse é o pré-requisito para você ter uma autenticação forte. E o processo, vamos dizer assim, o retorno sobre o investimento é muito mais rápido quando você tem um controle efetivo de autenticação e controle de acesso nas aplicações, para depois você fazer a parte de governança e, finalmente, ciclo de vida, né, que é a automação da criação de contas e tudo mais. Né? Já com a autenticação, você já elimina vários problemas. Com a governança, você já pode começar a fazer a sua recertificação de acesso. Então, com a governança, eu já tenho visibilidade o suficiente para pedir para um gestor de área, de departamento, para ele revisar os seus subordinados. E com isso, mesmo que seja o retorno dessa revisão, eu tenho que fazer manualmente, retirar contas ou manter contas manualmente, eu já tenho um ganho. Né? Óbvio que o retorno maior vai ser quando você tiver tudo automatizado. Né? Mas se eu não consigo nem fazer um controle no papel, imagina... Automatizar não vai jamais. Exato. Né? Bom, falando em autenticação, então a gente tem várias opções de mercado. Né? A gente tem lá biometria, tem os tokens, né? E algumas outras possibilidades. Quais que você acredita que sejam as mais fáceis e mais fortes? Enfim, como é que vocês estão vendo esse mercado? Esse é um ponto bastante importante que a gente bem frisa com os nossos clientes. Né? A escolha do método de autenticação vai depender dos seus requisitos de segurança. Né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Hardware Token, até trouxe um novo modelo para você ver, né? o Hardware Token DS100, né? Que é o novo. Ele é um equipamento para missão crítica, certo? Ele é um equipamento, por exemplo, que é testado, tem graduação militar, ou seja, ele resiste à poeira, ele resiste à umidade, ele resiste para um cenário de guerra. FIPS lá, né? Exato. Ele é para um cenário de guerra, né? Esse token, por exemplo, ele já é duplo fator, porque ele tem o FIDO pela porta USB e ele tem o OTP, né, no display, certo? E esse modelo novo agora, ele recarrega a bateria, ele está muito mais sustentável, né, como a gente dizia, né? O token antigo, para quem ainda lembra, né, quem 3 anos de validade, jogava fora. Exato, a bateria expirava, a bateria acabava, você jogava fora. Então, isso gera lixo e tudo mais. Então, a empresa também está focada nessa questão de sustentabilidade. Né? Então, agora ele recarrega, inclusive é um modelo de assinatura. Então, mesmo uma empresa pequena, ela pode ter 2 ou 3 tokens como esse, porque ele é um modelo de assinatura. Se ele se danificar, você devolve para a RSA manda um novo para você. E ele não tem validade. Então, eu posso pegar esse token, ressemear esse token. Então, eu posso tirar de um diretor e entregar para outro diretor. Então,
Então, um token físico como esse, ele é para missão crítica, ele é para o presidente da empresa, ele é para um cara que está no campo, né, que pode, sei lá, perder ou alguma coisa. Já um soft token, ele já serve mais para uma pessoa que está ligada na área de TI, que já tem uma familiaridade com o celular, pode usar um soft token no celular, ele pode usar um soft token no sistema operacional dele, no Windows, no Mac, ou no relógio, no smartwatch dele e tudo mais. Por exemplo, métodos de autenticação que exigem a presença da pessoa, QR Code. O QR Code ele deve ser utilizado como método de autenticação quando você quer garantir que a pessoa está na frente do computador. Porque senão é muito fácil, né? O cara é um diretor de empresa, a secretária está lá acessando a autenticação. Aí o cara dita o liga código para ele e ela telefone, dita o código. Ou, por exemplo, quando você tem aí golpes, né? Como acontece diariamente, pessoas ligam, falam que eu sou gerente do seu banco, eu preciso que você me dê o seu token aí, porque invadiram a sua conta, né? Recentemente, infelizmente, aconteceu com um familiar meu, uma situação semelhante. A pessoa ligou, se identificou como gerente do banco e a pessoa acreditou, né? E o QR Code, por exemplo, ele é a solução, porque você tem que estar à frente ou do terminal, ou do caixa, ou do computador para fazer a autenticação. Então veja que não é a empresa que impõe qual é o método de autenticação que você deve utilizar. O gestor tem que analisar. É óbvio que eu posso opinar, posso te ajudar nesse processo, né? Eu quero te ajudar nesse processo a sugerir qual é o melhor método de autenticação. Que nós vemos muitos clientes, qual o método que você tem? Eu quero todos. Não, mas espera lá. Todos, né, não vai se adequar ao teu caso, né? Qual que é o melhor método para você? Então, nós temos, o profissional de segurança ele tem essa missão também de auxiliar a empresa a escolher qual é o melhor método de autenticação em cada caso, né? Tem a biometria também, muitas empresas estão usando aí, né? Identificação facial, né? Você pega o Mercado Livre hoje para você poder se autenticar lá, você precisa dar o rosto lá para poder fazer a autenticação, mas também tem fraudes em cima disso. Né? E aí nesse ponto da autenticação facial, nós temos que separar bem, né? Porque isso há confusão mesmo nos profissionais de segurança. Uma coisa é a autenticação facial, quando ele usa a biometria do aparelho, do dispositivo, né? Então, essa biometria, o padrão de impressão digital não vai lá para o servidor. Ele é feito tudo ali no celular e depois só manda um ok ou não ok. E existe aquele processo que é a prova de identidade, que é aquele onde você tem que usar a câmera, você tem que virar de lado para garantir que você não é um boneco, olhar para cima, olhar para baixo. Aquilo é a prova de identidade. Inclusive, nós agora estamos utilizando prova de identidade em 2 casos de uso que eu achei fantástico, né? A empresa, depois que ela saiu da Dell, ela está uma empresa autônoma, nós contratamos um novo CTO e esse cara está reformulando a parte de como nós usamos os nossos produtos. Quando você esquece a sua senha numa aplicação normal, o que você tem hoje? Eu tenho as perguntas e respostas, o challenge request, né? E aí alguém pode responder aquilo por você. Hoje a nossa empresa está usando prova de identidade, ou seja, você tem que mostrar ou seu passaporte, ou sua CNH, ou seu RG, a foto, fazer a prova de vida para resetar a sua senha. Então esse é um uso diferente. Eu não vi nenhum outro fabricante ainda utilizar. Nós estamos fazendo também esse processo de prova de identidade no primeiro acesso do usuário. Lembra que nós falamos agora há pouco, né? Qual que é a impressão que esse funcionário tem quando ele chega na empresa e ele tem que pedir para o gestor dele a senha, e o gestor dele já sabe a senha, ele tem que entrar, resetar a senha ou aquela senha padrão. Então, agora, nos nossos produtos, você pode usar a prova de identidade no seu primeiro dia de trabalho. Então, você vai pegar o seu aparelho, vai fazer sua foto facial, vai tirar foto do seu RG, a RSA vai fazer o processo de identificação, estando ok, você tem acesso à tua senha inicial. Ou você pode resetar, criar a sua senha inicial, né? Então, são processos, são ideias que nós estamos trazendo aí para o mercado e que é um novo uso, né, desses métodos de autenticação em outras áreas também. Muito legal, obrigado por essas informações, foi bastante interessante para o pessoal que nos seguem aí. Bom, seguindo nessa linha, então a gente já implantou lá a autenticação forte, seja lá qual for
o duplo fator utilizado, né, token ou facial, seja o que for. Agora a empresa vai começar a querer fazer o processo de governança. O que ela deveria fazer primeiro? Assim, qual que seria o primeiro passo da empresa no sentido de eu sou aqui o cara de segurança, eu quero fazer um projeto como esse? O que ele deveria fazer? Bom, normalmente a empresa ela não consegue rapidamente implantar a governança. Isso é um projeto longo. Uhum. E aí eu lembro minha época de consultor, quando a área de vendas, né? Hoje eu sou a área de vendas, mas a área de vendas vendia lá um projeto de 2 anos, 1 ano. Eu falo, ninguém consegue implementar uma governança, um sistema de gestão de identidade em 1 ano, 2 anos. Isso aqui é projeto para 3 anos, 5 anos. Grandes empresas, eu vou falar que são 7 anos, né? Porque é um processo demorado, né? Mas a minha recomendação normalmente nas empresas é faça uma lista de prioridades, de aplicações que são prioritárias. As críticas, né? Para você fazer o embarque primeiro. Né? Então vamos começar pela governança. Primeiro eu vou conectar e vou ler essas informações das aplicações e vou reunir isso dentro de uma ferramenta, né, que vai me mostrar como está o meu mapa de acessos hoje. Né? Essa é uma pergunta que eu costumo fazer e que a auditoria também costuma fazer para os gestores de segurança. Se eu te perguntar agora, Dario, quais as aplicações que o teu funcionário X tem acesso ou não tem acesso? De cabeça é difícil fazer. Não, mesmo quem tem ferramenta, às vezes não consegue essa informação na plenitude. Né? Sempre tem uma aplicação ou outra que ainda está manual ou alguma coisa. Então, isso é uma informação que eu preciso quando esse funcionário é demitido. Eu preciso saber todos os acessos que ele tem, porque eu preciso retirar esses acessos. Isso está na ISO 27001. Uhum. Você tem que retirar todos os acessos de um funcionário que foi demitido. Se eu não sei hoje todos os acessos que ele tem, como que eu vou tirar esses acessos? Se eu não sei todos os acessos. Então, primeiro nós temos que identificar o que é crítico para a empresa, trazer esses dados para a ferramenta, consolidar esses dados de forma que você tenha visibilidade em quem tem acesso ao quê. A partir daí, você vai começar a identificar seus problemas, que é aqueles que eu falei, contas órfãs, contas inativas, né, usuários que já foram demitidos e as contas estão lá, os acessos estão lá. E aí você começa a fazer o tratamento desses riscos para depois você fazer, então, a parte de automação para evitar que esses riscos aconteçam novamente. Acaba mitigando, né? Exato. E dentro desse elencar os sistemas mais importantes, a gente vê duas coisas. Ou sistemas críticos, ou sistemas que normalmente têm um volume de usuários bastante grande. Qual desses você acha que seria prioritário? Você tem sistemas que não são tão críticos, mas te geram um sobretrabalho gigante no sentido de ter muito turnover, de ter muita gente ali. Qual que você acha que seria a melhor estratégia, se ele tivesse que escolher uma? Olha, sempre pela área de risco, pela área de segurança, eu prefiro focar no risco. Uhum. Então, qual é o sistema em que o bolso da empresa vai doer mais? Essa é a pergunta que eu faço para o gestor primeiro. Uhum. Se ele falar assim, olha, para mim, o sistema mais crítico em termos de sofrer uma invasão ou alguma coisa, é o sistema core da empresa. Mas hoje eu já gasto muito dinheiro provisionando em um sistema secundário, mas, cara, se você me automatizar isso, eu consigo tirar 3 funcionários daqui, 3 recursos. Por foco, né? Então, é uma escolha de Sofia, né? Uhum. Ou você vai no que é crítico, mas você pode adotar uma contramedida do outro lado e que vai te prevenir, vai diminuir o teu risco. E aqui você tem um retorno operacional. Você libera 3 recursos. Então, aí o gestor tem que pesar na balança o que é melhor para ele agora e fazer a sua escolha e aceitar a sua escolha. Depois não adianta reclamar. Fazer o processo todo, né? Exato. Em termos de software, né? Que nem você falou que a RSA hoje tem soluções em nuvem, tudo isso. Colocando todas essas modularizações que a gente falou aqui, né? Então tem lá a autenticação, tem a gestão de acessos e de identidade, e eu tenho também o famoso PAN, né? Que é o acesso privilegiado. Isso hoje já é integrado ou são ferramentas diferentes, são módulos de um mesmo sistema? Como está isso hoje no mercado e na RSA?
Bom, na RSA nós temos agora a plataforma unificada de identidade. Né? Então, basicamente, são 2 produtos que eles podem ser standalone, mas eles trabalham muito bem em conjunto. Por quê? Porque um produto alimenta o outro. O produto Secure ID, que faz autenticação e controle de acesso. E o produto de governança ciclo de vida, que vai fazer a gestão de contas, né? Que vai cuidar do porquê esse usuário tem aquele acesso, quando ele tem aquele acesso e tudo mais. Por que eles trabalham muito bem em conjunto? Porque, pela primeira vez na história da RSA, nós estamos usando informações de um produto para alimentar o outro, na matriz de risco. Então, por exemplo, quando eu te dou um acesso a uma aplicação de controle de logística, por exemplo, o produto de autenticação e controle de acesso, ele pode me dizer quantas vezes você usou esse produto. E, para nossa surpresa, se você pegar em média, apenas 8% dos acessos dos seus usuários são usados diariamente. Ou mais ativamente. 8%. Se você deu acesso a um usuário a 10 aplicações, né? Usar uma, né? Ele vai usar uma praticamente. Diariamente ali. Então, às vezes, você pode ter uma economia de licenciamento, você pode ter uma economia de uma gestão de risco melhorada quando você, por exemplo, implementa um provisionamento just in time. Certo? Que é, eu crio a conta do usuário no momento que ele precisar da conta. Isso é uma tendência, né? E depois, se essa conta ficar inativa por mais de 30 dias, eu removo essa conta. Diminui meu licenciamento. Com a nuvem agora, isso é perfeito, né? Porque dependendo da aplicação, você paga por usuário, dependendo da aplicação, você paga por uso. Mas quando você tem menos pessoas acessando, e ela só precisa daquilo uma vez por mês para emitir um relatório, faz o provisionamento just in time. Né? Então, dependendo do seu licenciamento, até uma economia de dinheiro. Né? Mas principalmente uma economia, é uma gestão de risco melhorada. E com relação a conectores, que é outro bicho-papão aí das soluções de governança e gestão de identidade, né? Como que está isso hoje em dia? Isso é algo fácil, é complicado ainda? Tem que ter um desenvolvimento específico, ou tem algo... Por exemplo, os CIEMs, né, que seriam as ferramentas de correlação de eventos, no passado era artesanal, né? Hoje já criou conectores aí inteligentes que você coloca quase tudo lá de uma forma muito simples, né? Nesse processo, nós estamos integrando aplicações desde lá de 2001, né? Grande parte do custo de um projeto de implementação é nessa parte de integração com as aplicações. Você ir lá e colocar a ferramenta e rodar a ferramenta em 24 horas, porque é só instalar o produto. Você alimentar essa ferramenta com dados, é aí que mora o problema, né? Então, hoje, boa parte desses custos estão focados na construção desses conectores ou no uso desses conectores. Sabendo disso, o que os fabricantes estão fazendo? E a RSA também, né? Nosso CTO está liderando essa iniciativa dentro da empresa. Quanto mais protocolos abertos você trabalhar, melhor e mais rápido o cliente vai conseguir integrar essas aplicações. Então, hoje você tem um universo de aplicações que tem APIs. Então, vamos integrar via API. Nós temos protocolos como Scheme, que faz o provisionamento. Vamos utilizar esse protocolo. Na parte de autenticação, eu tenho o SAML, eu tenho o OIDC, eu tenho o WS Federation. Vamos utilizar esses protocolos. Por quê? Porque torna mais fácil a integração com essas ferramentas. Hoje, por exemplo, dentro da RSA, eu tenho mais de 500 ferramentas certificadas pela própria RSA como conectores autorizados. Autorizados Ready, RSA Ready. Isso, exatamente, o RSA Ready. São testados pela RSA, mas são testados também pelo fabricante. Então, o meu conector para SAP, ele foi testado pela RSA, mas foi testado pela SAP. Para saber se não está infringindo nada, não está quebrando nada. Os conectores para a Microsoft também, mesma coisa. A Microsoft testa os nossos conectores, nossas integrações. Então, isso é um ponto onde a gente chama bastante atenção.
o gestor que está buscando hoje um sistema de governança, um sistema de gestão de entidades, ou mesmo autenticação, ele tem que ficar em cima dos conectores. Ele tem que saber se todas as aplicações que ele tem, mesmo as aplicações legadas, mesmo as aplicações internas, desenvolvidas internamente, se vão facilmente conectar ao sistema de gestão de identidade ou autenticação. Porque esse vai ser o seu maior custo. E até mesmo, né, quando ele for adquirir um novo sistema, mesmo que ele não tenha um sistema de gestão de identidade ainda, que ele fique atento se esses sistemas estão adaptados, né, a estar trabalhando com ferramentas dessa natureza, porque esse deve ser um pré-requisito da aquisição de um novo sistema, eu acredito, né, que seja do lado da empresa está muito preocupada com isso, né? Exatamente. Muito legal. Bom, chegamos no final do nosso podcast. Voa, uma hora voa, você pode ver. É um grande bate-papo, como eu te falei. Bom, muito obrigado pela tua presença, pela sua brilhante exposição aqui. Foi muito importante aqui para os nossos seguidores. Para mim também aprendi bastante coisa nova com você. Bom, fica aí uns minutinhos finais para suas considerações, despedidas e recados finais aí para... Obrigado mais uma vez pelo convite, né? E quero convidar vocês para participarem aí do capítulo São Paulo da IC Square, né? Uma associação gratuita para profissionais de segurança, para estudantes, para entusiastas, né, da área de segurança da informação, que nós temos aí nossas reuniões mensais, às vezes bimestrais. Então fiquem à vontade para entrar em contato conosco, para se inscrever, e para os gestores também que estão buscando sistemas de gestão de identidade ou processo de autenticação. A RSA continua no Brasil fortemente, estamos atuando bastante nessa área e gostaria muito de poder oferecer os nossos produtos, nossas soluções para vocês também. Legal. Muito obrigado. Bom, pessoal, lembre-se sempre, né, dos recadinhos finais, que são iguais aos iniciais. Não deixe de nos seguir, né, assinar o nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo se você achar que é importante para alguém aí da sua comunidade, seus amigos, no seu meio de trabalho. Lembrando que o BeStrongcast é um oferecimento da Strong Security Brasil, que é um podcast que leva até você informações sobre o mundo da cibersegurança e segurança da informação. Um forte abraço e até a próxima. BeStrongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure.